Olá, galerinha! Na aula de hoje vamos aprender sobre identificação de pessoas. Mas como podemos identificar uma pessoa? Pode ser pelo nome, cabelo, estilo de roupa, endereço e etc. Mas existem várias pessoas que têm o mesmo nome e até mesmo o mesmo sobrenome. Pensando nisso, criaram um meio de identificação de pessoas mais específico, como por exemplo, CPF, RG, certidão de nascimento. Mesmo assim, não é um método 100% seguro, pois pode haver falsificação desses documentos. Passou a ser mais utilizada a tecnologia biométrica, que é o ramo da ciência que estuda as características únicas de cada indivíduo, como, por exemplo, a face, a íris e a impressão digital, fixando sua identificação perto da margem zero de erro. Um dos métodos de identificação de pessoa é o AFIS, que se baseia nas impressões digitais, sendo um método preciso e rápido. A impressão digital é armazenada em um banco de dados. Em cenas de um crime, por exemplo, os peritos pegam as digitais encontradas e comparam com as informações do banco de dados. Se por acaso ambas forem compatíveis, o suspeito é identificado. Scotland Yard, órgão de polícia de Londres, foi a pioneira em adotar esse método na identificação de criminosos. Outro processo de identificação por biometria é através da íris, a parte colorida do olho. A cor e a estrutura dos olhos são definidas geneticamente, mas a forma que a íris ganha não é. Ela é definida por processos biológicos aleatórios entre o 3º e 8º mês da gestação, e a sua formação não é igual nem em gêmeos univitelinos. E nem a íris direita de uma pessoa é igual à íris esquerda da mesma. As vantagens desse processo é que é muito rápido e tem poucas chances de fraude, e pode ser utilizado até mesmo em pessoas cegas, porque a identificação não se trata da pessoa ter visão ou não, mas do formato da íris dela, e ela permanece a mesma ao longo de toda a vida. Para a identificação pela íris, é necessário primeiramente a captura da imagem do olho da pessoa. Depois, há um algoritmo definido pelo pesquisador John Dalgman para que a imagem da íris seja separada da imagem do resto do olho. O terceiro passo é a codificação dessa imagem em um formato em que os computadores possam ler e compreender. Por último, existe o algoritmo de comparação, e é ele que nos dá a certeza de que o método é muito seguro. É feito um teste de independência estatística, onde são comparadas duas imagens. Se forem de íris diferentes, o resultado é sempre positivo. Se forem imagens da mesma íris, ele é sempre negativo. Antes de falarmos sobre a identificação através do DNA, vamos relembrar a estrutura dessa molécula. A molécula de DNA é composta por duas fitas antiparalelas formadas por nucleotídeos. Os nucleotídeos possuem um açúcar, no caso uma pentose, um grupo fosfato, e são ligados entre si por ligações fosfodiéster, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser púrica, adenina ou guanina, ou pirimídica, citosina ou timina. A adenina se liga na timina através de 2 pontes de hidrogênio e a citosina se liga na guanina através de 3 pontes de hidrogênio, o que nos dá a seguinte configuração do DNA. Outra característica dessa molécula é que ela não é inteiramente composta por partes, entre aspas, significativas. Os genes em si ocupam uma pequena parte da molécula, o resto é composto por DNA não codificante. 99,9% do DNA de todas as pessoas é igual. A variabilidade genética que faz com que as pessoas sejam tão diferentes se encontra apenas nesse 0,1%. Os genes, eles variam um pouco de pessoas para pessoas, mas o DNA não codificante é bastante variável. Existem regiões no nosso DNA chamadas de STR ou microsatélites, que são repetições de 2 a 6 pares de bases nitrogenadas, chamadas repetições em tandem, que variam de pessoa para pessoa. E quando não variam, o número delas variando já condiciona uma característica diferente. Foi definido pelos grandes centros de pesquisa que são necessários 13 microsatélites para fazer com que uma pessoa seja única.
Porque, por exemplo, ao se comparar o DNA de duas pessoas, pode ser que elas possuam a mesma repetição em tandem, 1, 2, 3 vezes, mas 13 vezes já é muito improvável que aconteça. Podemos ver nessa imagem um exemplo das repetições em tandem. Temos 3 pessoas com características diferentes, uma pessoa loira, uma ruiva e uma de cabelo castanho. Percebemos que elas têm exatamente os mesmos genes. O que varia é a parte azul, que são as repetições em tandem. As repetições são as mesmas, mas o número delas, variando, condiciona características diferentes das pessoas. A técnica de reação em cadeia de polimerase é a utilizada para se identificar uma pessoa através do DNA. A popularmente conhecida PCR amplifica uma sequência específica do genoma milhares e milhares de vezes. Para isso, é colocado em um tubo de ensaio moléculas de DNA, que podem ter um número variável e relativamente pequeno, nucleotídeos, primers, que são sequências adjacentes sintetizadas, e a taq-DNA polimerase, que é uma enzima que auxilia na extensão da cadeia e faz a replicação. Os tubos são colocados em uma máquina de PCR que tem por função regular a temperatura nas 3 etapas diferentes de cada ciclo. Primeiramente, a 95 graus Celsius ocorre a desnaturação das moléculas de DNA, onde a dupla hélice se separa em 2 fitas. De 57 a 63 graus Celsius ocorre o anelamento dos primers com a fita molde de DNA. E a 72 graus Celsius, a taq-DNA polimerase introduz nucleotídeos na cadeia em formação, concluindo a formação. Uma PCR normal tem em torno de 36 ciclos. A cada ciclo, o número de moléculas de DNA cresce exponencialmente, então ao final de todos eles, há bilhões e bilhões de cópias do material genético. Após feita a PCR, as amostras são colocadas em uma câmara de eletroforese contendo gel de agarose. Devido à sua estrutura, a molécula de DNA é carregada negativamente. E ao ser aplicada uma carga elétrica no recipiente, as moléculas de DNA tendem a ir do polo negativo para o polo positivo. Através da velocidade com que elas migram de um polo ao outro, é possível determinar o comprimento delas na cadeia. O resultado final da PCR do processo de eletroforese fica como mostrado na figura. Sabendo-se as repetições e o número delas na cadeia, é possível fazer um mapeamento genético de uma pessoa, realizar testes de paternidade, identificar o suspeito de um crime, por exemplo, etc. Concluímos então que a tecnologia biométrica tem um importante papel na identificação precisa de pessoas.